Olá, turma! Na nossa aula de gramática de hoje, iremos estudar sobre a estrutura das palavras. Ela está relacionada com os elementos que a compõem, como iremos estudar agora. As palavras elas são formadas por pequenas unidades chamadas morfemas, que se juntam para formar as palavras. Temos como morfemas o radical, a vogal temática, o tema, desinências nominais e desinências verbais. Vamos entender o significado e a função de cada um. O radical é o elemento principal da palavra, a base de seu significado. É o que contém o sentido da palavra, ou seja, o que dá origem, e ele não se modifica. Vejamos o exemplo. Na palavra noivado, o radical, o que dá origem, é o noive, que está destacado aí, que vocês podem observar. A palavra risonha, radical, ris. Trabalhar, radical, trabalha. Os radicais eles são elementos comuns às palavras da mesma família etimológica, ou seja, da mesma origem, como eu já falei para vocês. Por isso, eles são considerados palavras da mesma família. Temos também a vogal temática. Elas são vogais que se juntam ao radical para receber outros elementos. Elas aparecem tanto em verbos quanto em nomes. Elas sucedem ao radical dos verbos ou dos nomes, como eu acabei de falar. E elas indicam em verbos a conjugação a que eles pertencem. Vejamos. O a, que indica a primeira conjugação. Exemplo, juntamos. O indica a segunda conjugação. Exemplo, batendo. E o i, que indica a terceira conjugação. Exemplo, sentia. O a indica a primeira conjugação. Cantamos, do verbo cantar. O que indica a segunda conjugação. Verbo perder, perdemos. E o i, que indica a terceira conjugação. Partirmos, verbo partir. Em nomes, a vogal temática determina a formação de adjetivos e substantivos. É o a, o o, em final de nomes. Exemplo, campo, temos aí o ozinho, que é a vogal temática. Cama, triste. E um outro elemento é o tema. Ele é o radical acrescido da vogal temática. Isto é, pronto para receber as desinências. É a junção dos dois, que forma o tema. Ou seja, é o radical somado à vogal temática. Vejamos o exemplo. Bebe, radical, mais o ezinho, que forma bebe, forma o tema. Juntamos, junte, radical, está destacado. O azinho, a vogal temática, formando o tema junta. E temos também as desinências, que elas podem ser nominais e verbais. As nominais, elas informam o gênero e o número dos nomes. Exemplo, garotas. A está informando o azinho, o gênero, que é feminino, e o S está indicando o número, que é plural. E as desinências verbais, ela informam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Exemplo, juntássemos. Aí está destacado. Juntasse, o se, desinência modo temporal, que é o que está indicando. E o mos, desinência número pessoal. Agora iremos falar dos afixos, que ele acontece de duas formas, que são os prefixos e os sufixos. Os afixos é um morfema acrescentado ao radical, que possibilita a formação de novas palavras. Os prefixos, ele vem antes do radical. Exemplo, a palavra infeliz. O in é o prefixo acrescentado à palavra feliz e dá origem a uma nova palavra, infeliz. Aí temos outros exemplos, incerteza, desamor. E o sufixo, ele vem depois do radical. Exemplo, a palavra lealdade. Leal é o radical
Idade é o sufixo acrescentado a essa palavra, formando uma outra palavra, lealdade. Outros exemplos, realmente, pedrada. Sobre o estudo da estrutura das palavras, espero que tenham compreendido.